desse clássico aí, desse empate, confronto nacional. Eu vou dizer uma coisa, antes que o Paulo Brito venha com aquela pergunta capciosa dele, se eu fecho, tu fecha por um empate, né? Já vou dizer agora, não quero saber de empate. As circunstâncias do jogo podem mudar a minha opinião. Mas eu acho que o Internacional tem que se aproveitar de um momento de instabilidade do Corinthians e tem que ganhar esse jogo lá. Eu estou aqui esperando o jogo, imaginando uma vitória, Lucas. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Fala comigo, rapaziada. O Internacional, hein? Tava vencendo o jogo de virada, acabou tomando uma virada que quase virou uma goleada, com direito à lei do ex-tripla, meu amigo. Yuri Alberto desencantando aí, marcando 3 gols no antigo clube. Que situação, hein? Vamos ver aí as reações dos nossos amigos colorados a essa derrota. Vamos que vamos. O Ranieri, o jogo vai lá pelo lado esquerdo, agora a equipe do Corinthians vai tentando a jogada lá em cima do jogador colorado, Aguirre, a bola vem aqui pelo... Opa! Caiu o jogador Carrijo, escorregou esse gramado, tá escorregadinho, choveu aí, ô Jairo? Não choveu, mas a umidade é grande, caindo à noite aqui, ele escorregou. Ou tá com a chuteira errada, né? Ou é irrigação, porque o Antony escorregou antes também. O Antony escorregou antes aí no começo do jogo também, não é normal. O Antony colocou essa bola pra frente agora, ela vai chegando ali no Wesley, tá na briga, Wesley, bola na frente, ela fica com o jogador André Ramalho, que atrasa para o Hugo Souza. Torcedor, é a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol e você, como sempre, acompanhando no canal do Baldaço. Quase 20 mil telas no primeiro tempo de partida no canal do Baldaço. Bola chegando na frente, Depay colocou essa bola na intermediária, bola do Romero, vai chutar, bateu! E o gol do Corinthians, Tá lá! Yuri Alberto na entrada da área, bateu com a perna esquerda, a bola foi no cantinho, Antony não alcançou. O Corinthians abre o placar a 25 do primeiro tempo de partida na Neoquímica Arena, Jairo. O Yuri Alberto recebeu em direção à área ali, tirou o Vitão da jogada, centralizou e bateu de perna esquerda sem dificuldade alguma. Cara, como essa lei do ex funciona, cara. Botou a esquerda de Antony, 1-0 Corinthians, Baldasso. Olha, a gente sabe da qualidade do Yuri Alberto, mas a maneira que ele entortou a coluna do Vitão na frente da área foi constrangedora. Constrangedora de verdade. Ele tira o Fernando e o Vitão no jogo de corpo. Eu fiquei constrangido aqui, não pode ser tão fácil assim. Yuri Alberto, estamos perdendo o jogo, agora muda toda a história, Paulo Pires. Agora o empate serve, né? Muda assim, Baldasso, porque o Inter agora cai uma posição, é 7º colocado, tem 9 pontos na tabela e perdendo hoje. E dando tudo errado na rodada, o Inter pode até cair para a 12ª posição. No momento, é 7º colocado. Eu pulei a opinião do Lédio. Logo na primeira jogada, onde o Corinthians consegue encontrar espaço entre as linhas do Inter, o Yuri Alberto, que é um jogador de muita qualidade, e essa é a diferença que faz ter um centroavante matador. Precisou de uma bola para abrir o placar, Paulo Brito. Defesa da equipe do Corinthians. Mas vem de novo Internacional. Bola aqui pela esquerda. Wesley. Deixou caído o Mateuzinho. Chegou na linha de fundo. Cruzamento para a área. Chegou o jogador colorado e o gol. Gol! Baldasso demorou a entender um pouquinho ali, hein? Aguirre! No cruzamento da esquerda, chegou o lateral colorado, empurrando a bola para a rede. Brian Aguirre! Eu falava agora há pouco, ele tá crescendo no Internacional. Chegou na cara do gol, empurrou a bola para a rede, empata o jogo Internacional na Neoquímica Arena. 1 para o Corinthians, 1 para a equipe do Internacional. 38 primeiro tempo de partida, Jairo. O Inter não desistiu da jogada, tentou uma vez, o Corinthians saiu com a bola e roubou. O Wesley entrou pela área, cruzou, a bola desviou e tirou o goleiro da jogada. Aguirre, o improvável, chegou, estufou a rede do Corinthians. Inter 1,
Corinthians 1, Baldasso. Foi um gol estranho, porque enganou o Brito e enganou a mim também. Porque foi no segundo pau, parecia que o Aguirre tinha chutado a bola nas placas no fundo. Não, ele chutou cruzado, maravilhoso. Na grande jogada do Wesley, o Inter já estava em cima, já tinha tido 2 oportunidades. A reação do Inter depois de tomar o gol, Led, foi muito boa e o empate é absolutamente justo. O Inter está vivo, brigando pela vitória. Quando o Inter coloca a bola no chão, troca passes com qualidade, encontra espaços, agora muito bem postado no campo de ataque, mérito total do Aguirre dentro da área para finalizar e empatar a partida, Paulo Pires. A primeira vez a gente nunca esquece, meu caro Lédio. Primeiro gol do Aguirre em 24 jogos com a camisa do Inter. O Inter é 6º colocado na tabela. O colocou direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta, Baldasso. Wesley é um dos nomes do jogo, evidentemente, mas eu vou citar um outro jogador que faz uma belíssima partida. Thiago Maia. Tá fazendo um bom jogo, dominando o setor de meio campo. Esse aí vocês têm que resolver, né, Baldasso? Bem na marcação, cabeça erguida, foi ele que encontrou o Wesley agora pro lance do gol. Tá bem o Thiago Maia. Posso colocar um nome nesse potinho? Bruno Henrique, tô gostando dele também. Ele tá atuando mais pela direita, Baldasso, fazendo parceria com o Brian Aguirre, muito sólido no meio de campo colorado. O Inter vai empatando com o Corinthians. Empatezinho, Baldasso. 40 do primeiro tempo de partida. Empatezinho? Não. Vamos ganhar esse jogo, para. Lá vem o Internacional com o Wesley. Vamos sim, vamos ganhar o que a Luzia ganhou na horta. Tá bem no jogo, tá bem demais o Wesley. E quando ele tá bem, o Internacional vai bem também. Bora do Alan Patrick lá para o Aguirre, pelo lado direito, dominou o Aguirre, colocou na entrada da área para Fernando, o Alan Patrick, chegou o Internacional, feito! Gol! Internacional chega lá com Thiago Maia, na jogada bonita do Internacional no campo de ataque, o Inter despertou contra a equipe do Corinthians. Eu dizia, quando o Wesley tá bem, o Inter vai bem. O Wesley puxou a arrancada, a bola chegou na área, cruzamento do Alan Patrick, Thiago Maia, de volta ao time do Internacional, apareceu como centroavante. Antes foi o Aguirre para empatar o jogo. Agora no passe do Alan Patrick, Thiago Maia colocou a bola com um toque sutil, colocou com categoria na rede. Inter vira na Neoquímica Arena, 2-1 Internacional. Vira, depois vai tomar o virou. Jairo! Da metade desse gol pro Aguirre, sim senhor, na tela cheia. Ele mandou o Alan Patrick passar. Foi toda a zaga do Corinthians, ele passou para trás. Houve o passe para Alan Patrick, que aí sim encontrou o Thiago Maia. Thiago Maia sem dificuldades, empurrou pro fundo das redes. Inter 2, Corinthians 1, Baldasso. Gol tático. Começa a aparecer na nova esquematização a estratégia para esse jogo, a mão do Roger. O Aguirre inicia a visão inteligente no gol. O Alan Patrick recebe, mais inteligente ainda, centra para um Thiago Maia que soube se colocar como elemento surpresa dentro da área. Um gol tático, um gol bonito, virada justa de um Inter que já estava muito melhor, Lédio. Se não sabe brincar, não desce pro play. Thiago Maia, um gol de videogame. O Inter vira a partida, Paulo Pires. É o terceiro gol do Thiago Maia em 46 jogos com a camisa do Inter, Lédio. Anota aí, Paulo Brito. O Inter agora entrou no G4. É 4º colocado, tem 12 pontos. Entrou, mas já vai sair. Entra rápido, sai voado. 2 a menos que o Flamengo, que é líder, que tem 14. Pro Inter que o árbitro não marcou. Como é que chama essa expulsão aí? Tá contemporizando. Vamos ver o lance. Eu quero ver o lance de novo aqui. Vamos ver, antes de reclamar, vamos ver o lance de novo. Se foi para amarelo. Eu não vi esse lance que o Led falou. Ele acertou ali o jogador da equipe do Corinthians. O Bruno Henrique tendo amarelo, ele tinha que ter tomado um pouco mais de cuidado.
não podia. Foi jogada perigosa, né? Assumiu o risco. Acho até que ele não atinge em cheio o jogador do Corinthians. Agora Tem sim, Gustavo agora Prado, eu quero tá? ver. Gustavo Prado. Torcedor, 17, segundo tempo, tá 2-1 para o Internacional. Bola trabalhada pelo jogador Romero do Corinthians colocou para o Memphis Depay, vai se livrando lá da marcação, falta em cima do jogador colorado, aí falta do Memphis Depay. E Completando tá saindo para você. Ener Valência para a entrada do Gustavo Prado Boa. no Inter. Boa. Agora o Inter continua mas eu com 10 acho em que campo, né? O Roger vai meter vai tomar alguma atitude. O problema é o seguinte, o que ele tem para fazer ainda? Quem ele tem no banco? Porque ele já botou o Ronaldo. O que mais ele poderia fazer? Tem no banco de reservas o banco do Internacional todo, tá? Rogel, Natan, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Juninho, Luiz Otávio, Ramon e Raikkonen. Só se ele bota o Luiz Otávio. O Corinthians vai fazer troca dupla, tá? Vai entrar o 7, o Maicon, e o 43, o Thales Magno. Vem pra dentro do Inter o Corinthians, tá? O Bruno Henrique foi cabaço, tá? Jogador experiente, que tem amarelo, é contra o Corinthians. O cara tá pronto para expulsar. Entrar daquela forma, não deveria. Bidu colocou no gramado para Kaká. Esse Kaká é zagueiro, tá se assanhando aí no time do Corinthians no ataque. Bola passando pelo meio ali, pelo jogador Martínez. Abertura lá pelo lado direito. Pintou, cruzamento para a área. Tem que tirar essa bola daí. E o gol do Corinthians. O Yuri Alberto Tá lá! novo apareceu na cara do gol, empurrou a bola para a rede, o Corinthians empata o jogo agora, 19 do segundo tempo de partida de novo, ele, Yuri Alberto, esse deve valer, Jairo. Esse deve valer, mas bateu roupa ali, ele ficou não sai o Antony no cruzamento, quando ele resolveu se mexer, o Yuri Alberto estava sozinho, cabeceando para dentro do gol, 2-2, Baldasso. Agora eu assino o empate. E vai ser muito difícil conseguir esse empate. São 20 minutos do segundo tempo. O jogo está empatado 2-2. Nós temos um jogador a menos. Vai ser muito difícil não perder esse jogo. Tava prevendo, né, Baldasso? Tava prevendo a merda. A merda começou a feder, né? Agora não pode toda a bola alçada na defesa do Inter ser um Deus nos acuda. O gol anulado já foi assim, e agora o gol de empate do Corinthians também ocorre em uma troca de passes de cabeça dentro da pequena área do Inter. É um ponto a ser corrigido, Paulo Pires. Pois é, o Inter perde 3 posições na tabela, de quarto lugar cai para 7 agora com 10 pontos. E se der tudo errado na rodada, pode fechar a rodada na 11ª posição. Tá sendo traçadas as Descendo. linhas, tá? Para ver se não estava impedido o Yuri Alberto. Existe essa possibilidade ainda. Não é o Yuri, é o jogador que dá o passe de cabeça. Aí seria pedir demais. O Yuri Alberto tem posição legal. Agora esse primeiro lance pode ser que não, né, Baldasso? Vamos ver. Eu não vi ainda de costas pro lance. Tem que ver de costas. Confirmou o gol. O juiz anular 2 gols do Corinthians, teria que ser muito galo. O jogador do Corinthians com a barriga encosta no pé dele. Para mim não foi nada. Gente. Torcedor, tá 2-0, tá 2-2 o jogo na Neoquímica. Tá voltando o juiz da partida aí. Tá voltando o juiz da partida e marcou o pênalti. É o pênalti. Marcou o pênalti amarelo pro Romero. Pênalti para o Corinthians e cartão. Vai dar ruim, Baldasso. Vai dar ruim. Um amarelo para o Romero. Oscar Romero do Internacional. Juliano Machado. Depois do lance revisado pela arbitragem, o lance foi, depois de checagem do VAR, o árbitro entendeu que foi pênalti do Romero no lance. Então, cartão amarelo para o meio-campista do Inter e pênalti para o Corinthians aos 47 do segundo tempo, Brito. Perder para o Corinthians com gol de pênalti aos 47, mas tem a chance ainda da defesa do Antony, que num pênalti é complicado, mas o Corinthians e o... Aí que tá, vai perder com um, vai perder com mais 2 gols. Yuri Alberto tem a bola lá para fazer a cobrança.
Yuri Alberto para a cobrança, Antony no gol colorado, a esperança colorada na Neoquímica Arena. Torcedor do Corinthians em pé na arquibancada, festejando, empurrando, incentivando a equipe corintiana. A estreia do Dorival Júnior. Roger Machado indignadíssimo na beira do campo com a marcação do pênalti. Fernando está lá discutindo com o jogador da equipe do Corinthians. Torcedor já vai fazendo a sua festa, vai vibrando na arquibancada. A esperança é o Antony. Yuri Alberto contra o Antony. A esperança colorada. Imagina tomar um hat-trick desse cara. Olha a pica. É Yuri Alberto. Ajeitando a bola com carinho. Antony, boa sorte para ti, Antony. Mais de 35.400 telas acompanhando a Super Jornada Colorada KTO. O jogo está empatado 2-2. Mas o Corinthians tem um pênalti para fazer a cobrança. Toda a secação colorada para cima do Yuri Alberto. Tomou distância Yuri Alberto. Antony está lá no meio do gol. Autorizado Yuri Alberto. Vai partir para a bola o ex-jogador da equipe do Internacional. Partiu para a bola Yuri Alberto. E o gol do Corinthians. Tá lá. Um finzinho do jogo na cobrança de pênalti. Yuri Alberto marca para a equipe da casa, Juliano Machado. Lance revisado, pênalti assinalado. Yuri Alberto na cobrança de perna direita, ele colocou no canto direito do Antony. O Antony caiu para o lado esquerdo. O gol do Corinthians é a virada corintiana na Neoquímica Arena. Baldasso. O segundo tempo do Internacional é uma das coisas mais horríveis que eu vi nos últimos tempos. O Internacional construiu a sua derrota neste segundo tempo horrendo, sem soluções, tanto do time em campo quanto do treinador. O Inter merece perder esse jogo. A atuação do Inter no segundo tempo é péssima, isso é verdade, mas o resultado passa pelas mãos da arbitragem. Porque no primeiro tempo teve um pênalti a favor do Inter não marcado, os 2 gols anulados do Corinthians só precisaram do VAR porque faltou coragem do árbitro para marcar a falta dentro de campo, e agora, num pênalti irregular, o Corinthians passa à frente do placar, Paulo Pires. E o Inter agora perde uma posição, é o 8º colocado. Hoje à noite vai perder mais uma. Quando a bola rolar para Bahia e Botafogo, o Inter vai cair da 8ª para a 9ª colocação. O Inter fecha a rodada, perdendo o jogo hoje em São Paulo, em 9º, em 10º, 11º ou na 12ª posição. Cai muito o Internacional. Que pica. Estamos na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. No meio da semana tem Libertadores da América. O Inter joga em Medellín. Uma fumaceira danada em Medellín, na Colômbia. O Internacional na quinta-feira. 56, segundo tempo. 3-2 para o Corinthians. Vai deixando ali o jogador Matheus Bidu. A bola tocou no jogador colorado. Recupera ali o time do Corinthians. Trabalhando na intermediária. Volta para o campo de defesa lá com o zagueiro Kaká. Finzinho do jogo na Neoquímica Arena. E cabe mais, vai caber mais umzinho, hein? Derrota do Internacional na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Pires repete aí para o torcedor que posição o Inter encerra esse jogo, Paulinho. Encerra o jogo na 8ª colocação, mas eu repito, quando a bola rolar 9 da noite em Salvador, na Fonte Nova para Bahia e Botafogo, o Inter cai uma posição para o 9º lugar, porque certamente o Inter perde uma posição hoje à noite, ou para o Bahia, ou para o Botafogo. O Inter no momento é o 8º colocado, vai fechar no sábado em 9º. Vai terminar o jogo em São Paulo, na Neoquímica Arena. 12 minutos de acréscimo e o jogo se encaminha para o final. Troca passes a equipe do Corinthians, deixando o tempo passar, administrando o resultado. Deu mais 2.
Mas nós vamos a 59 nesse segundo tempo. Vamos a 59. Quem sabe uma jogada de ataque lá. Bola foi afastada pelo jogador André Ramalho. Volta para o time do Internacional. O Oscar Romero dominando, marcado por 2. Acabou perdendo a bola, o Oscar Romero. O Corinthians vai atacando aqui pelo lado esquerdo com o jogador Thales Magno. Bola na frente, olha o Coronado na cara do gol. E o gol do Corinthians. Tá lá! Gol do Corinthians, Coronado recebeu a bola na frente do Antony, não teve trabalho de colocar a bola na rede, com categoria, fazendo 4-2 para a equipe do Corinthians, Juliana Machado. Bobeira do Inter com o Oscar Romero, que perdeu a bola para o Thales Magno. O Thales Magno foi carregando ela, passando por todo mundo até encontrar o passe nas costas do Vitão para o Igor Coronado, que dentro da área, com a perna direita, cavou por cima do Antony, fazendo o quarto gol do Corinthians. É Corinthians 4, Inter 2, Baldasso. O Internacional passa vergonha e nos faz passar vergonha. Tá tomando 4 do Corinthians numa noite horrorosa em que nos passa a impressão de que o time faliu. E nós vamos ter que falar sobre isso. Talvez seja esse segundo tempo do Inter, Brito, onde eu enxergo a maior desconexão na questão tática desse time do Roger Machado. Um time completamente bagunçado, desarrumado e mais uma péssima partida do Oscar Romero, que agora perde a bola, oferece o contra-ataque. 4-2, Corinthians. Paulo Pires. A marcação colorada com Fernando, toma a frente na jogada, recua para Antony. De primeiro no goleirão, Colorado mete bola para a zona intermediária. Escapa da marcação Wesley, parece sofrer falta, arbitragem, faz vista grossa e não dá. Tem gol no Brasileirão, viu? Gol do Pablo, que abre o placar para o Sport no Maracanã contra o Fluminense. Fluminense 0, Sport 1, gol de Pablo. Sem gol, tem NAP, né? Você estava NAP. Gol do Pablo abrindo a jogando nessa partida? Johan. Vamos trazer aqui a nominata na sequência. Não tem sido utilizado, né, pelo técnico do Sport, o Pepa. Bola longa para o ataque do Corinthians. Na entrada da área, limpa 1, limpa 2. Chute e gol. Gol da equipe do Corinthians. Tá lá. Bola na entrada da área, Yuri Alberto. Limpou 2 zagueiros colorados com uma facilidade absurda. E Bueno, apareceu a veia artilheira de Yuri Alberto. Conhecemos. 1-0 para o Corinthians, Colorado. A lei do ex, né? De novo contra o Inter, o Yuri Alberto, né? A 4ª vez que ele marca contra o Inter, um levantamento na bola longa, né? O Yuri tem muita facilidade, né? Para tirar dos zagueiros do Internacional. E aí, ficou de cara com o Antony, né? Só teve o trabalho de deslocar o goleiro do Internacional. Não era um bom começo do Inter, né? Mas o que era ruim ficou pior, né? 1-0 gol do Yuri. O toque de primeira do Memphis, né? Jogador inteligente, bola chega nele, ele gira. O Yuri Alberto fica no mano a mano com o Vitão. E no que ele dribla o Vitão, o Fernando, que estava na cobertura, também já passa e fica fora da jogada. E aí ele fica limpo na frente do Antony, fuzila, né? Artilheiro. Tá fazendo Corinthians 1-0, ficou mais difícil agora, Ernest. Que erra, também não estava numa noite muito boa até aqui, ô Colar. Passe errado do Fernando, né? E aí mostra um pouquinho dessa aceleração do Inter, né? De forma até desnecessária. Muitas vezes que o Inter tem bola, né? Quando botou no chão conseguiu construir algumas jogadas. Então não tem que se prestar, tem jogo ainda, né? Dá pra buscar esse empate e até virar, mas tem que concentrar, né? O Inter é mais time. Bola longa para a zona de ataque do Corinthians, consegue o desvio, Yuri Alberto retoma a posse de bola para o Inter Bernabé, junto à linha divisória do gramado, arranca pela meia esquerda, passe ao meio, encontra Fernando, ganha da marcação, faz a bola chegar na meia direita para Bruno Henrique, a bola é colorada, o Inter vai empurrando o Corinthians para dentro da própria grande área, domina Alan Patrick na faixa central do ataque, à frente da grande área, distribuição de bola na ponta esquerda ao lado da área para o Wesley, encontra Bernabé dentro da área, cruzamento para trás. Quarta defesa do Corinthians, jogou e jogou bonito e bem agora o time colorado, Colar. Botou no chão, né? O Bernabé chegou no fundo, acabou errando o cruzamento, vem o Wesley. Ponta esquerda, ganhou da marcação, cruzamento no segundo poste, não acha nada o goleiro, desvio. Gol do Inter, gol do Inter, gol do Inter. Gol do Inter, do Internacional Café Aguirre. Os laterais desse time do Roger nesta noite são atacantes. Um deles apareceu pela ponta esquerda, fez combinação e o outro foi aparecer na outra extremidade. Brian Aguirre converte o gol colorado, o gol de empate na Neoquímica Arena. O Inter botou a bola no chão, o Inter jogou, o Inter é mais time que esse Corinthians e vai demonstrando na bola como se faz.
O Inter iguala as coisas e iguala as coisas com perspectiva de vitória, Colar. Mas é isso que a gente pede, porque sabe que tem qualidade. Botou a bola no chão e começou com uma roubada de bola de Bruno Henrique. A bola chegou no fundo, num cruzamento perfeito do Wesley, que cortou o Mateuzinho e colocou como se fora com a mão para ele. Elemento surpresa no segundo poste. Brian Aguirre, o lateral direito de carrinho, colocou a bola pro fundo do gol. O Inter volta pro jogo, Nando. Café Aguirre é o nome dele. É isso, uma jogada individual do Wesley dentro da cartilha, né, tática do Internacional. Da situação do Wesley ter um 1 para 1, ele atropelou o Mateuzinho, passou, foi no fundo. O Hugo tentou pegar e entrando, né? Como o Roger quer. Bola tá do lado esquerdo, o lateral que tá lá na direita entra pra pequena área. Aguirre entrou, tocou e faz justiça, porque o Corinthians não merecia estar ganhando, Ernest. Ofensiva Wesley. Cruza a fronteira central do gramado, ganha do primeiro marcador, traz o jogo pelo meio. Wesley vai levando o Inter rumo à virada, derrubado. E aí Opa! Mas que critério é esse, senhor Paulo Zanovelli, Colar? Ah, mas aí é falta, né, cara? Falta é falta, não sei qual é o critério. É falta, é só marcar. É igual assim, os caras dificultam a arbitragem. Tem a posse de bola a equipe do Corinthians, pela meia esquerda com Martínez. Domina Martínez, alça a bola na área no segundo poste pro Carrilho, direto pela linha de fundo. Essa bola foi parar lá na terra dele, lá no Peru, mais ou menos, chutou e muito mal. Agradecemos, Colar. Tá encontrando o Pavon, né, que tá escorregando desde a final do Campeonato Gaúcho. Esse chute do Carrilho aí, bateu mal demais na bola. Tiro de meta, tem o Antony, minuto 40, 1-1, gol nosso foi do Aguirre. E é importante que o Inter siga jogando como ele estava jogando depois que tomou o gol, né? Não recue, não vá todo para trás, porque o Inter mostrou que bota a bola no chão, começa a jogar, ele tem potencial para ganhar o jogo. E com o empate, o Inter retoma a 6ª posição do Campeonato Brasileiro da Série A, onde iniciou justamente esta 7ª rodada. O Corinthians, adversário, vai ganhando uma posição com ponto parcial, sobe ao 11º lugar. A bola é colorada, lançada na meia direita, buscando a movimentação de Bruno Henrique. Antes chega a marcação do Corinthians. Tem a posse de bola Martínez. Domina ainda no campo defensivo do Corinthians. Entrega dentro do grande círculo do gramado, mais ao meio para Ranielli. Esse na meia direita aciona Yuri Alberto. Consegue o desarme o time do Inter. Arranca pela meia esquerda na combinação entre Valência e Wesley. A bola chega para Alan Patrick pela meia direita. O Inter desce em bando para a zona de ataque. Avança Alan Patrick, abre jogo na esquina da área para Brian Aguirre, autor do gol do empate colorado. Este faz a combinação com o Fernando. Bola para Alan. Gol do Inter, gol do Inter, gol do Inter. Gol do Inter! Do Internacional e um gol de renascimento. Thiago Maia apareceu dentro da área para completar uma jogada coletiva de outro mundo. Podem falar que o Roger meteu 3 volantes, mas são 3 volantes que jogam em uma barbaridade, se movimentam e jogam, e tanto fazem isto que Fernando acionou o Alan Patrick, que fez a combinação com o Maia, que apareceu praticamente como um centroavante. O Inter vira na Neoquímica Arena, vira com o melhor futebol da era Roger Machado, Colar. E como a gente pede, de pé em pé, Alan Patrick, bola no fundo do campo, encontrou Brian Aguirre, que devolveu essa bola justamente para ele, né? Alan Patrick dentro da área, só rolou e aí disse Thiago Maia, faz, te redime com a galera e coloca o Inter na frente, e foi o que ele fez. Tapa pro fundo do gol. O Inter agora está vencendo em São Paulo, Nando. Thiago Maia é o nome dele. O gol coletivamente é uma pintura, né? O Alan Patrick, ele recebe, a bola é roubada lá atrás pelo Ener Valencia, que toca no Alan Patrick e comanda toda a jogada. Ele chama o Aguirre, chama o Fernando, toca no Fernando, infiltra, recebe. E que lucidez, né? Para tocar para trás e deixar o Thiago Maia volante dentro da pequena área para marcar o gol da virada. O Inter tá fazendo 2-1, Ernest. Brasileiro em 2015. Mas depois fez história no Palmeiras, Mas né? foi imprudente. Ele já tinha amarelo. E a falta que ele faz podia ser... Cartão justo, acho. O cartão foi normal. O árbitro não... Ele foi imprudente, cara. Quem já tem amarelo não pode fazer aquela falta. Primeira alteração no Inter, isso deve impactar no desenho tático. O Inter deve se fechar em 2 linhas de 4, possivelmente, né? Com certeza. Agora, vamos ver, né? Quem ele vai deixar mais adiantado? Se é o Wesley ou vai deixar o Gustavo Prado? Imagino que seja o Wesley. Porque o Prado até tá com mais fôlego. Já tá aqui, Nando. O Prado até tá com mais fôlego, porque o Corinthians tem atacado pelo seu lado direito. É onde o Inter tá enfrentando dificuldades. Em a posse de bola o Corinthians, campo defensivo lado esquerdo com o Kaká, reinicia a construção da jogada, empurra a bola para André Ramalho, lado direito defensivo, este abre jogo para Mateuzinho, o Corinthians troca passes,
O Inter agora com poucos homens faz a marcação contra os defensores do Corinthians. Domina a bola no lado esquerdo defensivo, Kaká. Faz a combinação com o André Ramalho. O Corinthians custa alguns segundos para deixar a própria grande área. Ramalho, sem obstrução colorada, vai se aproximando da intermediária com bola dominada. Invade o grande círculo do gramado. Mete bola em diagonal. Encontra pela meia esquerda Matheus Bidu. Pressionado pela marcação de dois colorados, deixa o jogo mais atrás para Kaká. Este faz a distribuição de jogo pela meia direita para o venezuelano Martínez, que abre jogo na entrada do último terço do gramado. Rente a linha lateral, lado direito para Mateuzinho. Bola alçada na área, desvio de cabeça para o meio da área. Gol! Gol da equipe do Corinthians, Yuri Alberto. Tá lá! Apareceu praticamente na pequena área, numa confusão com os defensores colorados, e empurrou para dentro da meta do Inter. Não sei se foi gol contra o do Yuri, ele festejou. Tomou como o pai da criança, Polar. Muito cedo, né? O Inter já tinha escapado, teve um jogador expulso e agora tomou um gol muito cedo, né? Logo após a expulsão do Bruno Henrique. Yuri Alberto, sempre ele, né? Contra o Internacional, o cruzamento veio para dentro da área. Na jogada escorada, né, me parece pelo Memphis, e aí o Yuri no segundo poste, né, para conferir, coloca a bola no fundo do gol. Me parece um gol sem irregularidades aí do Corinthians, né? Tá legal o Yuri Alberto. E aí ele escora, né, o cruzamento do Romero, né, de cabeça, ele complementa também de cabeça o cruzamento que veio do Carrijo, né, no primeiro momento. O jogador do Corinthians escora e o Yuri ganha do Vitão e do Vitor Gabriel e coloca na rede 2-2, né? O surpreendente é a facilidade com que o Corinthians trocou passes de cabeça dentro da área do Inter. Uma bola que foi uma bola longa, bola lenta, lá no alto. Né? Me parece que o Romero que toca de cabeça e o Yuri fica... Depois, a bola vence o Antony, o Yuri fica sozinho para fazer o gol. Sozinho. Impressionante a queda do Inter no segundo tempo a partir da saída do Alan Patrick. É algo assim incrível. O Inter não entrou em campo ainda no segundo tempo, Ernest. Não, mas ele tá... Eu digo vermelho, tá? Ele tá possesso, discutindo com o árbitro, tá? E aí agora empurraram, tem um empurra na área. É que, cara, daqui de cima tá complicado, tá? Se vocês tiverem, de repente, a imagem fechada, ajuda aí. Não, a porque, imagem é essa, empurra, viu? Tá? A imagem do pênalti, tá, que o árbitro dá, é uma questão interpretativa aqui, ó. Porque o Romero chuta a bola, tá? Essa imagem mostra. Na sequência, a perna dele pega na barriga do jogador que vem ao encontro do lance. Então, eu acho que ele está compensando o fato de ter em 2 lances anulado o Corinthians corretamente, agora ele está compensando. Não está caracterizado o pênalti nessa jogada, absolutamente. 47, vamos entrar no minuto 48. Ainda não conhecemos os acréscimos por aí, né, Ernest? Não, ainda não. Mas vai levantar a placa aqui agora. Mas também tem o seguinte, né? O pênalti do Wesley, por exemplo, é muito mais pênalti do que esse. Com certeza. Indiscutivelmente. 48 e 20, Antony no meio da meta. Teremos Yuri Alberto cobrando. Eu já nem lembro mais, porque eu notei gol de todo mundo aqui. Eu não sei quem é mais gol no lado, mas os 2 que valeram foram do Yuri. Não, teve um do Depay. 40... Sempre a mesma jogada. Cruzamento na bola, pau esquerdo, segundo pau, poste, né? Cruzamento segundo, da direita, poste, segundo poste. Direita, segundo poste. Assim eles jogaram. O Corinthians assistiu muito nessa jogada e no primeiro tempo jogou muito mais pelo seu lado esquerdo, lado direito de defesa do Inter. Bem marcados essas possibilidades do Corinthians. Expectativa colorada e toda a esperança colorada depositada no homem de verde, Antony. No meio da meta, ele contra Yuri Alberto. Minuto 49 da segunda etapa, placar empatado na Neoquímica Arena. Yuri na bola, bateu! Gol! Gol da equipe do Corinthians, vira a partida com 3 gols de Yuri Alberto em um... Tá lá! Movimentado o jogo em que o Inter talvez tenha escolhido errado. Se defender tão cedo, deu espaço em demasia ao time adversário e chega ao seu prêmio, chega a virada. Tá sendo castigado o Inter, eu concordo contigo, né? Acho que o Inter, além de tudo, né? Podemos falar de arbitragem, óbvio que sim, né? Mas o Inter procurou essa derrota e achou. O Inter impediu essa derrota. Quem procura acha, né, meu amigo? Derrota e tá levando, né? Com todos os méritos aí o Corinthians, o 3-2 já poderia ter sido antes. Está sendo num pênalti polêmico, é verdade. Mas está colocando, né, 3-2 no placar, né? No Inter covarde na Neoquímica Arena, em especial no segundo tempo. Está deixando, né, o placar aí de derrota em São Paulo, 3-2, acho que irreversível. O segundo tempo do Inter é ridículo, né? Não é do tamanho do Inter, nenhuma finalização, nem quase não passa do meio campo, só se defende. Depois que o Bruno Henrique é expulso de uma forma juvenil, aí o time se enterra completamente, mas não jogou nada em todo o segundo tempo. A gente pode discutir esse último pênalti, para mim claramente não houve a penalidade máxima.
Agora, o Inter merecia a derrota. O segundo tempo do Inter, e o que incomoda é tu ver um time fazer o primeiro tempo mostrando que sabe jogar, que tem condições de ganhar o jogo, e se portar no segundo tempo da forma como se portou o Internacional. Um outro jogo no segundo tempo. A derrota é justa, Ernest. Com o Ronaldo, combinação do Gustavo Prado com o Romero pela meia direita. Corta a defesa do Corinthians. Sai em contra-ataque a equipe local, Thales Magno. São muitos corintianos contra nem tantos colorados assim. Bola para Coronado dentro da área. Ele no mano a mano com o Antony. Gol! Gol da... Tá lá! A equipe do Corinthians acabando agora com qualquer possibilidade de resgatarmos um ponto na Neoquímica Arena. Coronado em um contra-ataque, num mano a mano, venceu Antony e liquida a partida. Corinthians 4, Inter 2, Coronado. A bagunça tática do Inter hoje, né? Hoje é na conta do Roger, é na conta dos jogadores. Não pode tomar um gol igual esse aí, né? Pelo amor de Deus, né? Nos acréscimos já do jogo. Claro que o Inter tem que fazer força para tentar empatar. Mas um latifúndio, né? Teve o Coronado, recebeu esse passe em profundidade. Aí na cara do Antony foi covardia, né? Ele, a bola, o goleiro, só deu uma cavadinha. E tudo começa num erro de passe do Oscar Romero de novo, né? O Thales Magno tem toda a liberdade, acha o passe pro Coronado que faz, né? Corinthians 4, Inter 2. Né? É uma vergonha. A atuação do Inter no segundo tempo é vexatória. O Inter não pode jogar assim contra ninguém, né? O que o Inter fez no segundo tempo foi não querer jogar. Me lembrou os piores times que teve Internacional, né? Naqueles áureos tempos, quando ia jogar contra Corinthians, Palmeiras, jogava fora e parece que o outro time era sempre o melhor do mundo. O segundo tempo do Inter é absolutamente ridículo. Agora, de novo, o Romero perde uma bola. O cara passa pelo Café Aguirre como quer. O Vitão sai para o Coronado, o cara bota nas costas. Não tinha ninguém na cobertura para ajudar o Vitão. Ele entra na cara do Antony e fuzila. É uma tristeza o que a gente está vendo. Depois de ver o Inter tão bem no primeiro tempo, ver esse vexame no segundo tempo é algo desolador realmente. Num sábado à noite, Ernest. É, rapaziada, é isso aí. O Internacional estava vencendo o jogo por 2-1, tomou uma virada com direito a hat-trick do Yuri Alberto, seu ex-atacante, e é isso. Desceu muitas posições na tabela, eu acho que se fechou ali muito, achando que estava com o resultado ganho. E, cara, o futebol é assim, o futebol, quem também não ataca, né, proporciona mais ataques, né, essa é a realidade. Rapaziada, então é isso. Eu vou deixar o link da rapaziada na descrição, como créditos. Se inscreve no canal deles lá, dá uma moral pra eles. Se inscreve aqui no canal também, dá uma moral pra gente. Senta o dedão no like, compartilha esse vídeo. Tamo junto e fui!